Olá, sejam bem-vindos ao episódio 230 de E o Resto é História, com os dois que já conhece de cor, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Na semana passada houve alguma polémica em torno da bandeira nacional. O governo encomendou ao designer Eduardo Aires, um designer bastante reputado, o redesign da imagem institucional do Estado português, ou seja, daquele pequeno ícone que aparece na documentação e nos sites oficiais. E o resultado não agradou a toda a gente. Historicamente, esse ícone ou esse logótipo é uma variação da bandeira portuguesa e este não foge à regra, só que desta vez há uma simplificação extrema, digamos assim. A imagem oficial passou apenas a ser um círculo amarelo entre um retângulo verde e outro vermelho, o que levou, por simplificação, à eliminação da esfera armilar, do escudo com os seus 7 castelos e das 5 quinas, cada uma representando as 5 chagas de Cristo. Vamos falar disso mais à frente. Agora, eu penso que esta polémica não está apenas nessa simplificação da imagem tradicional, mas na argumentação apresentada para a mudança, que fala numa nova imagem que se pretende, e cito, inclusiva, plural e laica, e com uma consciência ecológica reforçada. O Rui está-se a rir, mas nós vamos avisar os nossos ouvintes que já conhecem as regras do programa. Não estamos aqui para comentar a atualidade. Agora, estamos aqui para ajudar a compreender o que está em causa, explicando a história e o seu contexto. E eu estou certo que para os historiadores esta polémica tem graça, porque a polémica foi coisa que nunca faltou em volta da bandeira, desde logo em 1910, quando a monarquia caiu e foi preciso escolher, claro, a bandeira da República, que ainda hoje é a nossa. Rui, este redesign da imagem do Estado português parece-me uma excelente desculpa para relembrar essa história das origens da bandeira nacional. Porque há quem goste, há quem não goste. Agora, enfim, uma coisa temos de admitir, é uma bandeira muito original, a bandeira portuguesa, que não se parece nada com as outras bandeiras dos países europeus e, portanto, eu gostava muito que tu nos explicasses quando é que ela nasceu e que polémicas é que acompanharam esse nascimento, porque não menti, não é? Não foi uma bandeira nada consensual, a de 1910. Em 1910 é curioso, quer dizer, porque aquilo que não foi consensual é aquilo que não está em causa desta vez, nesta questão dos símbolos que são usados nos papéis e nos documentos produzidos pelo governo, pelo Estado português. O que estava em causa em 1910, ou o que esteve em causa em 1910, foram sobretudo as cores. Ok, o vermelho e o verde. Isto é, o vermelho e o verde para substituir o azul e branco, que tinha sido a bandeira da monarquia constitucional no século XIX, mas não tinham estado em causa as armas nacionais, isto é, as quinas, os castelos, a esfera armilar. Portanto, aquilo tinha estado em causa. O que hoje é polémico, na altura era pacífico. O que hoje é polémico, que também não é polémico, quer dizer, isto de repente foi inventado, quer dizer, a bandeira portuguesa não é polémica, quer dizer, a bandeira é a bandeira da República, foi aceito pelo Estado Novo. O Estado Novo não tocou, e depois é uma bandeira que foi constitucionalizada no atual regime, pela Constituição de 1976, no artigo 11, salvo erro, sobre os símbolos nacionais, que disse que a bandeira nacional é a bandeira que foi adotada pela República Portuguesa em 1910. Aliás, e depois também tem um outro item a dizer que o hino nacional é português. Tinham sido objeto de decretos, mas não faziam parte nem da Constituição da República, nem da Constituição do Estado Novo, e fazem parte da Constituição de 1976, que decidiu constitucionalizar essa matéria. Sim. Muito bem. Também é bom por acaso, não sei as razões porque é que isso aconteceu, não estudei ainda essas razões. É interessante, porque isso é porque é que houve a necessidade, de repente, de fixar na Constituição e não apenas em leis ordinárias, quer dizer, mas houve ali mas isto dá a ideia de como tudo isso, bandeira, armas nacionais, não houve polémica, quer dizer, já não há polémica desde 1910, a polémica acabou mais ou menos também é bom, na Primeira República. Para os mais distraídos também é bom sublinhar que não é a bandeira que está em causa, não é? É apenas uma simplificação dentro daquilo que é a imagem e além disso, oficial do governo nos seus documentos. Nem é propriamente
A simplificação também podia estar em causa, mas nem sequer é as razões. Mas já Exato. lá, Já lá vamos. Na época contemporânea houve dois momentos em que, digamos, em que se discutiu a bandeira. Um foi em 1910, o outro, anterior, tinha sido durante a Guerra Civil de 1832-1834, entre liberais e miguelistas, isto é, entre aqueles que queriam como rainha Dona Maria II com a Carta Constitucional e aqueles que queriam Dom Miguel como rei absoluto, e cada um desses partidos, digamos assim, tinha as suas cores. Os miguelistas usavam o azul e vermelho, portanto, a bandeira usada pelos miguelistas era uma bandeira branca com as armas, as atuais armas nacionais, com uma coroa no centro, mas era uma bandeira branca, mas depois eles usavam como cores distintivas o azul e o vermelho, que eram as antigas cores das librés dos empregados da Casa Real, quer dizer, e portanto dava um sentido de adesão ao rei. O que são librés? Os uniformes, quer dizer, os uniformes da Casa Real, portanto, essas cores que tinham sido, no fim do século XVIII, tinha sido decretado que passavam a ser as cores que deviam ser usadas pelos militares e, portanto, ficaram por identificação à Casa Real, e os miguelistas usavam o azul e o vermelho, e os constitucionais, porque os liberais, os partidários de Dona Maria II, usavam o azul e branco. Mas essa não era já as cores da bandeira nacional? Não, tinha sido decidido em 1822, as Cortes Constituintes tinham decidido que essas eram as cores nacionais, o azul e o branco. E, portanto, não tinha sido aceito, obviamente, pelos miguelistas. Os miguelistas continuavam a usar o azul e o vermelho, quer dizer, porque essas eram as cores que eles achavam que eram as cores tradicionais e que representavam a lealdade ao rei. Sim, mas antes desse conflito liberal, qual é que eram, afinal, as cores da bandeira nacional? A bandeira nacional era branca, como outras bandeiras... Portanto, tinha ou para ser mais específico, a bandeira tinha um fundo branco, certo, no qual se colocavam as armas nacionais. Portanto, aquela ideia que nós temos que a bandeira da monarquia é a bandeira azul e branca, não, é apenas uma ideia do século XIX. Em 1830, exatamente, em 1830 os liberais decidem adotar o azul e o branco não apenas como cores nacionais, mas como cores da bandeira. Eu contava a dizer o azul e o vermelho e o azul e o branco são cores para serem usados em laços, em tops, quer dizer, isto é, portanto, são uma espécie de um distintivo, quer dizer, mas não eram as cores da bandeira. Em 1830 os liberais decidem ter uma bandeira diferente, essa é uma bandeira metade branca, metade azul, e é essa bandeira depois que é a bandeira de Portugal, a bandeira da monarquia portuguesa, certo, até 1910. Certo. Portanto, tem as armas nacionais no meio e e é azul e branco. E o que é que fizeram os republicanos? Só para sistematizar isto, portanto, então ao longo da história o que temos estamos a falar de bandeiras nacionais. Uma bandeira, e já lá estão as armas, que a gente há de falar delas, mas em termos de cores da bandeira branca, a partir de 1830, bandeira azul e branca, e a partir de 1910, bandeira vermelha e verde. Em 1910, quando é proclamada a República, mudou-se o azul e branco. Houve entre os republicanos quem quisesse manter o azul e branco. Guerra Junqueiro, por exemplo, há uma discussão. Querem manter o azul e branco, porque acham que aquilo já está associado a Portugal, etc. Mas a decisão depois é de mudar para o vermelho e o verde. Há quem atribuísse ao vermelho e ao verde um sentido revolucionário, de cores revolucionárias. Houve quem também fosse atrás à história buscar o verde e o vermelho nas cores que eram as cores da Ordem Militar de Avis e já tinham sido as cores distintivas associadas à dinastia de Avis, a Dom João I, e portanto há aquele momento em que tradicionalmente no princípio do século XX se imaginava que tivesse sido o maior momento de grandeza de Portugal, o século XV e o século XVI, e portanto era uma espécie de retornar a essas cores, ao verde e o vermelho, as cores de Avis, quer dizer, portanto havia também uma interpretação tradicionalista destas cores. Mas já eram as cores da República, ou seja, dos partidários republicanos no tempo da monarquia, ou não? Os republicanos usavam bandeiras vermelhas, umas coisas assim, quer dizer... Mas não com essa estabilidade. Sim, não era claro qual é que era. Havia umas bandeiras de um centro republicanos que tinham
que eram vermelhas com umas inscrições verdes, mas nada Mas disso não era havia essa significativo. tradição. Não havia uma bandeira republicana. A bandeira republicana foi inventada em 1910. Agora, o que não Essas esteve são as em causa... cores, não é? Agora, As armas, não é? O que não esteve em causa em 1910 foram as armas. Sim. Em 1910... Nem em 1830. Nem em 1810. As armas de Portugal, as armas nacionais são sempre as mesmas. Isto é um bocadinho diferente da evolução brasileira. Por exemplo, na evolução brasileira entre o Império e a República, em 1889, no Brasil, manteve-se as cores e tiraram-se as armas. Quer dizer, as cores que eram as armas e mudamos as cores. Portanto, o amarelo e o verde, que eram as cores do Império, a bandeira continuou a ser uma bandeira com essas cores, mas tiraram-se as armas e as armas, enfim, falaremos um bocadinho mais à frente, só para manter aqui a ordem. Portanto, Certo. as armas de Portugal, com algumas adaptações, foram sempre o elemento mais estável e até, vamos dizer, mais consensual da bandeira e dos símbolos nacionais ao longo da história portuguesa. Era o elemento... Porquê? Porque era o elemento que afirmava mais claramente a antiguidade e a continuidade do Estado português através dos vários regimes, das várias ideologias. Havia as armas nacionais. E, portanto, esta é a primeira vez em 900 anos de história que estamos a discutir as armas nacionais. Quer dizer, as armas nacionais nunca tinham sido postas em causa. Repito, a opção do governo diz apenas respeito não à bandeira, mas aos documentos emitidos pelo Estado. Portanto, tem um... Certo. Sim, aqui um logozinho e aparece também nas redes sociais. Sim, e a argumentação utilizada é ambígua, quer dizer, por um lado diz que é uma questão técnica, simplificação, é mais fácil pôr as cores do que pôr as armas. E quando estás num telemóvel, seja feita justiça, o anterior ícone era mais complexo, era mais... Sim, mas depois dá-se uma formulação política e diz que quer-se fazer desaparecer as armas porque quer ser mais inclusivo, mais plural, mais laico. E isso não tem de facto razão de ser, e é isso de facto acho que vale a pena explicar essa preocupação, a questão técnica não sei, quer dizer, mas a questão do inclusivo, laico e plural é errada, não, quer dizer, são más razões, são más razões que não fazem sentido. Certo, quando nós olhamos pensamos, Chagas de Cristo, uma determinada religião, esferas milares, estamos a falar dos descobrimentos, imagens do Império. Mas as coisas, mas essas coisas, mas esse é o que eu vou referir, essas coisas, a partir do momento em que as armas tornaram símbolos nacionais, não têm necessariamente essa interpretação. Muito bem. E esse é que é o ponto. Então vá. Aliás, nem mesmo a República, que em 1910 é o regime mais laicista que se pode imaginar, o doutor Afonso Costa, Ministro da Justiça, disse numa reunião em 1911 que gostava de extinguir o catolicismo em Portugal em 2 ou 3 gerações, mais laicista do que isso não há. Não, isso é uma coisa importante. Deixa-me só interromper-te aqui, porque as pessoas hoje em dia têm uma ideia que, evidentemente, vivemos numa sociedade secularizada e, portanto, que nunca houve uma distância tão grande em relação à Igreja como exige não é verdade. Hoje em dia. Mas é bom sublinhar que isso não é verdade. Não, nessa altura há uma entre 1910 e 1917, 18, há uma hostilidade, uma intenção do Estado de laicizar brutalmente a sociedade portuguesa. Não há cá concordatas, como há atualmente. Nós vivemos num regime concordatário. Aquele regime não era apenas um regime de separação, era um regime de hostilidade do Estado para com a Igreja. Aliás, já falámos aqui disto num programa sobre a República. Ora bem, mesmo neste regime, nunca houve... Não passou para a cabeça de ninguém de fazer desaparecer as armas de Portugal. Aliás, outro regime ferozmente laicista, como foi a República da Turquia, que faz agora 100 anos, fundada na década de 1920, por Mustafa Kemal, dito Atatürk, mesmo a República da Turquia mantém o crescente islâmico na bandeira. Isto é, e a República da Turquia é um regime ferozmente laicista, quer dizer... Naquela altura, hoje em dia voltou a... Bem, hoje em dia com Erdogan é um bocadinho diferente, mas ainda mantém a separação. Ora, portanto, eu acho que é preciso ter alguma cultura histórica que acho que faltou ao governo, ou quem estava no governo, quem fez aquela justificação. Para perceber isto, é que os símbolos de um Estado podem ter as origens que tiverem, podem ser origens religiosas, podem ser origens aristocráticas ou dinásticas, podem ser origens regionais, mas o que interessa é o seu uso, a maneira como foram usados ao longo da história e que fazem desses símbolos, que podem ter sido originalmente religiosos, aristocráticos ou regionais, um símbolo nacional. De repente tornam-se um símbolo nacional. E vou dar um exemplo
que as pessoas com as quais devem ser familiares, que é a bandeira da Suíça. A bandeira da Suíça é o quê? É uma cruz branca no fundo vermelho. Sim. Ora bem, esta bandeira, portanto, deveria remeter logo para duas coisas. Por um lado, para o cristianismo, não é uma cruz. Por outro lado, para o facto de originalmente ser a bandeira de um cantão, o cantão Schwyz. Esta era a bandeira, portanto, de um cantão na Suíça. Não era a bandeira, era uma bandeira de um cantão. Um cantão pequenininho, tem 280 km quadrados, 15 mil habitantes. Quer dizer, portanto, tinha o Schwyz, na Idade Média, tinha esta bandeira. E depois passou a ser a bandeira de campanha em guerra da Confederação Suíça. Portanto, é aquilo que identificava no campo de batalha as tropas da Confederação Suíça, e depois é adotada como a bandeira da Suíça, quer dizer, e quando nós agora olhamos para aquela bandeira, não nos lembramos do cristianismo, não nos lembramos, obviamente, do cantão de Schwyz. Isto é a bandeira do cantão de Schwyz. Como é que a bandeira do cantão de Schwyz pode significar... Imaginem nós termos aqui como bandeira nacional uma bandeira que originalmente tivesse sido a bandeira de Alcochete, quer dizer, uma coisa qualquer assim. Quer dizer, bandeira... Não, quem vê a bandeira da Suíça, quer dizer, aquilo é a bandeira da Suíça. Tem determinadas origens, que nós podemos... descobrir, investigando, e que são discutíveis também. Haverá talvez interpretações diferentes das origens, e já vamos falar das armas de Portugal para perceber como o sentido das armas foi sendo reinventado ao longo da história, nunca teve sempre o mesmo sentido. As armas de Portugal são muito antigas, são usadas pelo menos desde o fim do século XII, desde 1190, nos selos e nas moedas emitidas no Reino de Portugal. Mas quais armas? Estas armas que já vamos porque falar. Elas são várias, não é? Não, portanto, vamos por, quer dizer, há por camadas das armas. Camadas nas armas, exatamente. Primeiro aquilo que se chama sesquinas, e que são de facto escudetes azuis, depois estão fixados, são 5 escudetes. Cada escudete tem depois aquilo que se chama desantes, quer dizer, portanto, os pontinhos? Uns pontinhos de prata, quer dizer, uns pontos besantes. de prata, besantes. O conjunto começou a ser conhecido por quinas. Porque é que é conhecido por quinas? Há quem diga que é porque aquilo era parecido com as cartas de jogar, e o 5 na carta de jogar uma quina, portanto começou-se a chamar quinas à bandeira, quer dizer, por isso. Estes escudetes azuis estão postos em cruz, portanto formam uma cruz. Já estão sido usados provavelmente por Dom Afonso Henriques, mas certamente pelo seu filho, Dom Sancho I, no fim do século XII, portanto há quase 900 anos, já era aquilo que identificava o rei de Portugal e Portugal. E agora, eles estavam colocados em cruz e, portanto, isso parece ser uma alusão religiosa. Provavelmente pode ser religioso. Mas, por exemplo, José Matoso, enfim, uma das grandes autoridades sobre as origens de Portugal na Idade Média, ele reinterpreta aquilo num outro sentido. Eu acho que aquilo tem um sentido, sobretudo, militar. Estamos dedicadíssimos a analisar a bandeira nacional e os símbolos nacionais. E os símbolos nacionais, e o Rui Ramos acaba de revelar que, afinal, aquilo que nós achávamos que era a representação de Cristo, afinal podia ser um exército a marchar em formação ordenada. Estamos chocados. É a sugestão. Não, é uma coisa que o José Matoso já escreveu isto há muitos anos, há perto de 30 e tal anos, mas, enfim, para aqueles que não leram, portanto, aquilo terá sido novidade. Mas, portanto, essa sugestão do José Matoso dá a ideia de uma interpretação, e, aliás, é de uma interpretação que ele depois faz do conjunto dos símbolos. Porque até agora estivemos a falar dos escudetes das quinas. E agora vamos falar de outra coisa, que é a bordadura de castelos, que agora são 7. Essa bordadura de castelos... Agora, no sentido em que não foram atualmente, não, variaram. Foram variando mais, o número de menos, castelos. etc. O número de castelos, etc. Essa bordadura de castelos aparece com o rei Dom Afonso III, em meados do século XIII. Muito provavelmente, e estou a seguir José Matoso, que está a seguir, por outro lado, aqueles estudiosos desta matéria, é muito provável que isso tenha a ver com uma intenção de Dom Afonso III de indicar a sua ascendência como neto do rei Afonso VIII de Castela. E os castelos eram Castelos de Castela, e, portanto, era uma maneira de indicar essa sua ascendência. Portanto, ele era filho de um rei de Portugal e neto de um rei de Castela. E, portanto, no seu escudo pessoal, combinava as quinas do rei de Portugal com os castelos, indicando Castela. Quando ele se torna rei de Portugal, e nós já falámos aqui disso, tirando o trono ao seu irmão Dom Sancho II,
ele adota estas armas como armas também do rei de Portugal. E provavelmente a razão é esta. Ele ainda é regente do reino de Portugal enquanto o irmão ainda está vivo. E, portanto, ele quer ter, digamos, armas que são diferentes do irmão para se distinguir de Dom Sancho II. Dom Sancho II, em princípio, teria só as esquinas e, portanto, o irmão, que lhe tirou o trono e agora é regente enquanto o Dom Sancho II não morreu, tem as esquinas e a bordadura de castelos. Certo. Mas aqui, o José Matoso também propõe uma outra interpretação. Aliás, há outras interpretações. Há a interpretação que Dom Afonso III, com os castelos, queria significar a conquista do Algarve. É uma das interpretações também. E os castelos seriam as cidades algarvias, os castelos algarvios que ele teria conquistado. Ele é, portanto, o rei que completa a conquista do Algarve. Mas o José Matoso dá aos castelos ou sugere para os castelos um outro sentido, que é o das comunidades municipais, o dos concelhos. Os concelhos que formavam o Reino de Portugal e que, na maior parte dos casos, esses concelhos tinham como estandartes, como armas dos concelhos, castelos. Castelos ou muralhas. Aliás, se forem ver as armas dos vários concelhos das cidades, certo. geralmente castelos ou muralhas, sim, para indicar uma cidade. E, portanto, que isto seria... a interpretação do José Matoso, portanto, a interpretação tradicional é aquela interpretação que é dada, aliás, até no século XIV, pelo Dom Pedro, o Conde Dom Pedro, na Crónica Geral de Espanha, em que ele diz que os escudetos representariam os 5 reis mouros vencidos por Dom Afonso Henriques, postos em cruz para lembrar Cristo, os besantes indicariam os 30 dinheiros de Judas, enfim, depois há aí um cálculo diferente para aquilo dá 30. Portanto, isto é a interpretação. O José Matoso tem outra interpretação. Certo. E, portanto, isto é a interpretação religiosa, tudo digamos muito religioso, assim. mas... O José Matoso tem outra interpretação. O José Matoso acha que as esquinas, os escudetes, indicam a autoridade do rei sobre os nobres, os guerreiros, portanto, os escudos, quer dizer, com os escudos, e que os castelos indicam a autoridade do rei sobre os concelhos. Okay. E, portanto, e que no conjunto o que indicava era que o reino era esta união de nobres, guerreiros e comunidades municipais, concelhos. Portanto, este era o conjunto, sim, sob a autoridade do rei. E, portanto, isso era alguma particularidade de Portugal? Não era assim também aqui ao lado, por exemplo, em Espanha? Em Espanha tem os castelos, não é? Quer dizer, não, eu digo a organização do reino. Sim, ou havia alguma particularidade especial na organização do reino português para justificar essa interpretação específica da bandeira? José Matoso considera que o reino de Portugal é feito desta conjugação, através do poder real, entre um norte senhorial e um sul concelhio. Isto é, um norte do país onde predominam os senhorios, quer nobiliárquicos, quer eclesiásticos. Diz o clássico senhor feudal. Os senhores feudais, que podem ser nobres ou eclesiásticos, um bispo, por exemplo, ou um abade de um mosteiro, sim, e um sul onde predominam os concelhos. E, aliás, depois também as ordens militares, mas os concelhos. E, portanto, digamos que estas armas seriam a percepção simbólica, ainda a consagração simbólica desta união de dois países diferentes, quer dizer, muito país senhorial e um país concelhio, quer dizer, um país concelhio, um país de municípios, que é aquele país que está, digamos, a sul de Coimbra, quer dizer, que seria uma terra de comunidades municipais, onde não há ainda grandes aristocratas, onde não há ainda grandes estabelecimentos eclesiásticos, portanto são as próprias comunidades populares, quer dizer, que se governam elas próprias, que reconhecem o rei de Portugal, e portanto e o reino de Portugal é a junção destas duas coisas. Portanto, como diriam os italianos, se não for verdade é bem achado, de qualquer maneira. Bem, o que nós sabemos é que estas são de facto as armas do rei, ao longo do tempo tornam-se as armas do reino, isto é, da comunidade política, independentemente do rei. Portanto, já não interessa que arma, enfim, o rei tem estas armas, mas estas são as armas do reino, e depois, de facto, tornam-se armas nacionais, as armas
que indicam Portugal, quer dizer, que sugerem Portugal, e por isso temos, e ainda por exemplo, numa altura muito próxima do seu nascimento, ou sim, seja, numa altura... portanto, isto é estabilidade. Nós estamos a falar 13, de 14, armas 13. nacionais, estes elementos das armas nacionais estão, digamos, estabilizados nos séculos XIII, XIV. Quer dizer, quando, por exemplo, o Reino de Portugal é integrado na monarquia hispânica, na monarquia dos Habsburgos, em 1580, o Filipe II manda colocar as armas de Portugal na bandeira dos Habsburgos, quer dizer, da dinastia. Foram acrescentados à bandeira espanhola? Sim, num canto. Não é bem a bandeira espanhola, não, é a bandeira da dinastia. Da dinastia, a bandeira do rei, quer dizer, a bandeira do rei, porque Castela tem uma bandeira, Portugal tem uma bandeira, toda a gente tem bandeira, e depois há uma bandeira que une todas estas bandeiras, onde as armas de Castela estão no centro, que é a coisa mais importante, mas Portugal está no topo, que também é um lugar importante. Portanto, as armas, e são as armas da dinastia. Portanto, se for, quando nós vemos em túmulos destes de Habsburgos, em que estão as suas armas, as armas de Portugal estão, portanto, Filipe II de Espanha, aquilo que é Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, Filipe III, Filipe IV, têm as armas de Portugal como armas próprias deles também, como por serem reis de Portugal. Mas o mais importante destas armas é, de facto, o escudo com os 5 escudetes. Esse é a marca mais forte. É que está no Rio Congo, nas cataratas de Ilala, desde 1485, foram ali gravadas por Diogo Cão, que diz que aqui chegaram os navegadores, e o que está são as quinas, portanto, sim, ele tem lá as quinas, quer dizer, isso é engraçado, as quinas. Não é? Porque não é só no século XXI que existe essa necessidade de exatamente simplificar a bandeira. O designer Diogo Cão... Não, o designer Diogo Cão fez este, com algo que eu acho que funcionará perfeitamente eletronicamente. Não acredito que não haja uma utilização digital. Se foi bom para gravar numa pedra no Rio Congo no século XV, também deve ser bom para gravar num documento, num e-mail, quer dizer, para pôr no e-mail, quer dizer, ou no TikTok. E reparem, e foi ao elemento mais antigo, que é aquilo que às vezes é chamado também em documento, às vezes em documento, ou em referências, as armas do Portugal antigo, quer dizer, portanto, estas armas que são as quinas, quer dizer, e as quinas são um elemento extraordinariamente simples, quer dizer, e que são aquelas, é a imagem de marca de Portugal, quer dizer, uma pessoa olha para as quinas e imediatamente pensa em Portugal, quer dizer, não nos castelos, que podem ser Castela, mas isto são muito específicos de Portugal. Agora, há um outro elemento das armas nacionais, que é a esfera armilar. A esfera armilar aparece mais tarde. A esfera armilar era um símbolo pessoal. Portanto, por ordem, só para resumir, aparece quinas, castelos e agora a esfera armilar. Okay. Portanto, a ordem. E a esfera armilar, então, século XVI, disse? Aparece. Portanto, a esfera armilar começa como sendo um símbolo de um aristocrata, que é o Duque de Beja, em 1484. Portanto, ele adota esse símbolo da esfera de ouro, da esfera armilar. Esse Duque de Beja vem a ser o rei Dom Manuel. Vem-se a tornar o rei Dom Manuel, vem suceder ao rei Dom João II, e ele no século XVI começa a usar a esfera armilar também como um símbolo do rei também. Aliás, também a esfera armilar começa a ser muito usada na expansão ultramarina. Por exemplo, nos pavilhões marítimos dos barcos portugueses, passa a ser usado, esfera armilar. Mas espera aí, passa a ser usado, a esfera armilar também. Mas passa a ser usado na expansão ultramarina, mas não é a expansão ultramarina que justifica a esfera armilar? Não, bem, já era uma esfera do Dom Manuel, quer dizer, naquele momento. Mas aí já havia uma ambição de descobrimento. Já havia uma ambição e aquilo já tinha uma dimensão até messiânica, de uma espécie de uma missão. Os reis de Portugal nunca foram modestos, ao contrário dos atuais governantes, quer dizer, pensaram sempre em grande, quer dizer, e julgavam que iam ter uma missão na conversão do mundo, na transformação do mundo. A esfera armilar indicava isso, mas isso era uma missão quase pessoal também do rei, de Dom Manuel, quer dizer, e, portanto, aquilo é o símbolo que é usado por os portugueses que estão fora de Portugal. Esse e também um outro elemento que também é muito usado, já no século XV, que é a Cruz da Ordem Militar de Cristo. A Cruz de Cristo, que aliás a República adota também, no princípio do século XX, para a aviação portuguesa.
A aviação portuguesa, criada pela República, a aviação militar, a aviação do Estado, quer dizer, portanto, adota também a cruz de Cristo como um símbolo nacional também. Que é a cruz que nós muitas vezes vemos nos próprios navios dos descobrimentos. Sim, é a cruz associada ao infante Dom Henrique, como mestre da Ordem Militar de Cristo. O rei era, Dom Manuel é mestre da Ordem Militar de Cristo também, e, portanto tem esse símbolo também. Portanto, em moedas emitidas no ultramar aparecem estes símbolos, a cruz de Cristo, a esfera armilar. Agora, quando é que entra a esfera armilar nas armas nacionais? Na bandeira, dizes tu? Não, nas armas nacionais. Atenção, nas armas nacionais, que depois vai fazer parte da bandeira. Isso acontece no princípio do século XIX. No princípio do século XIX, a família real estabelece no Brasil em 1808, fugindo às invasões francesas. E em 1816... aquele que tinha sido príncipe regente até 1815, agora é o rei Dom João VI, decide promover o Brasil a reino. Portanto, Portugal passa a ser o rei, a monarquia portuguesa, aliás, para ser mais correto, passa a ser o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse Reino Unido vai durar até 1822, portanto vai durar até à separação do Brasil. E nessa altura desenham-se armas nacionais do Reino Unido. As armas do Reino Unido integram as armas do Portugal Antigo, as esquinas, os castelos e a esfera armilar. E é dada uma explicação para estes elementos. E qual é que é a explicação que em 1816, 1817 é dada para estes elementos? É a seguinte: as esquinas representam Portugal, portanto, as esquinas representam Portugal, os castelos representam o Algarve e a esfera armilar representa o Brasil. Portanto, digamos que aqui os castelos são interpretados como tendo sido as armas do reino do Algarve. As esquinas são as armas do reino de Portugal e a esfera armilar é a arma do reino do Brasil e estão conjugadas na bandeira do Reino Unido, portanto são conjugados estes elementos. São as armas que vemos atualmente na bandeira portuguesa. As armas que vemos atualmente na bandeira portuguesa, mas vemos atualmente na bandeira portuguesa a bandeira da República. Certo, com as cores vermelhas. Porque em 1822 o Reino Unido acaba, enfim, o Reino Unido acaba do lado do Brasil, ainda se mantém do lado de Portugal até 1826. O rei Dom João VI faz de conta que o Reino Unido continua a existir, mas isso é outra história. Mas o Brasil separa-se e o Brasil também precisa de ter armas. E o que é que o Brasil escolhe? Dom Pedro, aliás, o filho de Dom João VI, que se torna imperador do Brasil. Eles escolhem a esfera armilar, portanto, eles mantêm a esfera armilar. A esfera armilar como símbolo nacional do Brasil. E adicionam-lhe a cruz da Ordem de Cristo. Portanto, é a esfera armilar em cima da cruz da Ordem de Cristo. Portanto, os símbolos que eram tradicionalmente associados à expansão portuguesa passam a ser as armas nacionais do Brasil. A esfera armilar... E não da bandeira atual, claro, mas da bandeira do Império. Da bandeira do Império do Brasil, claro, estamos a falar do século XIX. O que é que acontece em Portugal? O que acontece em Portugal é que a bandeira da monarquia constitucional, além de ser azul e branca, as armas nacionais deixam de ter a esfera armilar. Portanto, eles deixam para o Brasil a esfera armilar. Quer dizer, portanto, a bandeira de Portugal no século XIX até 1910 não tem a esfera armilar, é só... as esquinas e os castelos, portanto, encimados por uma coroa. As armas que nós utilizamos atualmente na bandeira são as armas apenas do intervalo entre a fuga dos reis para o Brasil e o início do liberalismo. Sim, podíamos dizer, não é exato, não é totalmente exato, mas podemos dizer que são as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. As armas que atualmente usamos são essas, quer dizer, em Portugal. Porquê? Porque a República decidiu colocar, ou recuperar, não manter, recuperar a esfera armilar. Portanto, aquilo que a República faz é tirar a coroa que está por cima destas armas, portanto, que é a coroa indicar o rei, quer dizer, indicar a realeza, a monarquia, portanto, tira, naturalmente, uma república não tem, enfim, não estava
achava estranho acharam estranho ter a coroa, portanto tiraram a coroa e passaram a entender a esfera armilar, obviamente não como armas do Brasil, portanto não havia aqui em 1910 nenhuma intenção de 90 anos depois ir tentar a reconquista do Brasil, quer dizer, dessa não era a ideia, portanto não havia esse problema. De dar à bandeira um sentido militarista de assustar os brasileiros, quer dizer, agora de repente temos lá, enfim, o Brasil nessa altura também já não usava a esfera armilar como nas armas do Brasil. Mas a esfera armilar passa a ser entendida como representando a expansão ultramarina, às vezes até o gênio empreendedor dos portugueses, o papel que Portugal tinha no mundo, etc. Portanto, quando nós temos esta história, percebemos como substituir as armas nacionais pelas cores em nome da inclusividade, da pluralidade e da laicidade é um absurdo. Primeiro porque as cores são a parte mais efêmera dos símbolos nacionais. Quer dizer, as cores mudaram. Quer dizer, portanto, por outro lado, eu acho que é difícil imaginar algo mais inclusivo, mais plural do que as armas que identificaram os portugueses ao longo de quase 900 anos de história e que têm precisamente esta indicação da pluralidade do país, isto é, das várias camadas do país e de uma certa aceitação nacional. E posso contar aqui uma história, uma anedota, vamos chamar-lhe até mesmo anedota, a esse respeito. É uma história contada por um escritor, Campos Lima, num livro chamado O Reino da Traulitânia. E esse livro é um livro escrito por um republicano sobre a restauração da monarquia no Porto em 1919. Já falámos aqui, a famosa monarquia do Norte. Em 1919, portanto, os monárquicos restabelecem a monarquia no Porto, e depois em várias cidades do norte do país, e claro, uma das coisas que eles fazem logo ao princípio é substituir a bandeira verde e vermelha pela bandeira azul e branca, que era a bandeira da monarquia antes de 1910. E aparentemente conta Campos Lima, estou a contar de acordo com Campos Lima, portanto, a admitir que possa ser, que alguém possa ter uma versão diferente desta história, mas segundo Campos Lima, alguns monárquicos no Porto lembraram-se de pôr a bandeira da República, bandeira verde e vermelha, na entrada da sede dos Correios, da sede principal dos Correios no Porto, que era para o público, ao entrar e ao sair, pisar a bandeira da República. Portanto, era uma ideia, uma graçola, uma coisa... E descobriram que as pessoas não estavam nem a entrar nem a sair da sede dos Correios. Quer dizer, as pessoas não queriam pisar a bandeira. Quer dizer, e a razão, e uma das razões não era um grande respeito e amor à bandeira da República, era que a bandeira, mesmo tendo as cores da República, tinha as armas nacionais. Sim. Isto é, as esquinas, os castelos. Quer dizer, e ninguém queria pisar as armas nacionais, mesmo os monárquicos não queriam pisar as armas nacionais na bandeira da República. Só uma última nota para acabar. As armas de Portugal não são só as armas de Portugal. As armas de Portugal são também as armas da cidade de Ceuta, em Espanha. Porque em 1640 a cidade de Ceuta, que era uma cidade portuguesa, no norte da África, manteve-se fiel ao rei de Portugal, que eles acharam que era o rei de Portugal, que era o rei Filipe III, quarto de Espanha, terceiro de Portugal, e mantiveram as armas, isto é, as esquinas, os castelos, quer dizer, é a bandeira, vejam, quer dizer, consultem, façam uma pesquisa e verão as armas da cidade de Ceuta, são as armas de Portugal. E não me consta que a Espanha esteja a pensar mudar as armas da cidade de Ceuta por representarem a antiga soberania portuguesa. É óbvio que aquilo representou a soberania portuguesa, mas atualmente é aquilo que distingue a cidade de Ceuta e a região de Ceuta entre as outras regiões e cidades espanholas, quer dizer, portanto, ficaram ali. Portanto, é esta, digamos, eu acho que é esta finura, esta sofisticação que de repente faltou ao governo português e aos seus designers, quer dizer, deixaram de ser sofisticados, tornaram-se bastante primitivos e toscos e avançaram atropelando as armas nacionais e reduzindo-as a cores que não são, de facto, cores muito distintivas de Portugal. São as armas, estas armas são verdadeiramente as armas que distinguem Portugal, não são as cores. Muito bem. Assim terminamos esta edição do Resto da História, cheia de bandeira nacional. Nós voltaremos para a semana. Até lá.